Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Catecismo da Igreja Católica. Nós já estamos no finalzinho deste mandamento, não roubarás. Temos o quinto e o sexto incisos para irmos para o nosso resumo e entrarmos no oitavo mandamento. Não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Mas vamos começar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração que o Senhor nos ensinou. O Evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem tem o Catecismo da Igreja Católica, estamos na página 629, a partir do número 2437. 2437. Que fala do quinto inciso, justiça e solidariedade entre as nações, que é, de fato, a doutrina social da Igreja, não é? Para o diálogo da nação com outras nações, também chamada aqui a unidade internacional. No plano internacional, a desigualdade dos recursos e dos meios econômicos é tão grande que provoca entre as nações um verdadeiro fosso, não é? Quem diz isso é a Rere Novario, número 14. De um lado estão os que detêm e desenvolvem os meios de crescimento, e de outro, os que acumulam as dívidas. Não é? As dívidas internacionais, o FMI, não é? Aqui para o nosso país. Diversas causas de natureza religiosa, política, econômica e financeira conferem hoje a questão social uma dimensão mundial. A solidariedade é necessária entre as nações, cujas políticas já são interdependentes. É ainda mais indispensável quando se torna preciso deter os mecanismos perversos que impedem o desenvolvimento dos países menos avançados. Urge substituir os sistemas financeiros abusivos e mesmo usuários às relações comerciais iníquas entre as nações e a corrida armamentista por um esforço comum no sentido de mobilizar os recursos e objetivos de desenvolvimento moral, cultural e econômico, redefinindo as prioridades e as escalas de valores. E aqui o nosso magistério, sobretudo o magistério atual, nosso sumo pontífice, o Papa Francisco, não é? Já pediu que os países perdoassem, não é? As dívidas dos países subdesenvolvidos. E a proposta dele é desenvolver uma economia planetária, não é? Como uma economia mais mundial, para que assim possa desafogar
os países naquela convocação que ele fez ali em Assis, não é? Sobretudo a partir dos economistas jovens, pegar essa turma que tem aí, que está saindo da universidade, está entrando no mercado de trabalho, tem novos projetos, novos sonhos, novos ideais que coadunam com a perspectiva cristã, não é? A vivência cristã, que é da partilha, que é da solidariedade, que é da comunhão, que é da fraternidade, ajuda mútua, ter misericórdia dos países que estão afundados, mergulhados em crises e que não sabem como sair, não é? É preciso que cada gestor do seu país possa desenvolver políticas públicas sérias, honestas, responsáveis, mas sobretudo que vise o bem de todos, chamado o bem comum, para a promoção da dignidade integral da pessoa humana. Vamos lá? Então, estamos em 2439. As nações ricas têm uma responsabilidade moral grave para com aquelas que não podem garantir sozinhas os próprios meios de seu desenvolvimento ou foram impedidas de fazê-lo por tráficos, acontecimentos, aliás, trágicos acontecimentos históricos. É um dever de solidariedade e caridade. É igualmente uma obrigação de justiça se o bem-estar das nações ricas provém de recursos naturais que não façam equitativamente pagos, não é? Ou seja, há um princípio aqui, um princípio humano, não é? Humano, e como esse número diz, uma responsabilidade grave das nações, chamado do primeiro mundo, não é? Chamado o G4, o G7, o G12, o G20, né? Que dá justamente para ajudar, auxiliar, sobretudo os países de fato que não têm uma economia promissora, que não tem uma como propulsora também, não é? E que o Papa Francisco deu até uma sugestão que os países deixassem de investir, gastar dinheiro, de investir na bélica, não é? na arma, veja, no revólver, na espada, nos grandes laboratórios de arma, vejam, biológica, não é? E ajudar os países que estão passando por necessidades, que são milhares de bilhões de pessoas. Absurdo no mundo, não é? 2440. A ajuda direta representa uma resposta apropriada a necessidades imediatas extraordinárias causadas por catástrofes naturais, epidemias, etc. E pandemias também, né? A qual nós estamos vivendo, o Covid-19. Mas não basta para reparar os graves prejuízos que resultam de situações de miséria, nem para promover permanentemente as necessidades. É necessário também reformar as instituições econômicas e financeiras internacionais, para que elas promovam melhor as relações equitativas com os países menos desenvolvidos. É preciso apoiar o esforço dos países pobres, trabalhando para seu desenvolvimento e libertação. Esta doutrina deve ser aplicada de maneira muito especial no âmbito do trabalho agrícola.
Os camponeses, sobretudo dos países menos desenvolvidos, constituem a massa preponderante dos pobres. Não é? Aqui, dos pobres, dos mais pobres, a igreja faz a observação do homem do campo, o mundo rural, o mundo agrícola. Não é? Outrora, era uma força geradora, empregatícia. Hoje, não é? De fato, o homem ainda é discriminado, ainda é marginalizado, a renda é sempre uma sub-renda que não dá para ter uma vida digna, não é? Uma vida que sustente a família, que dê moradia, veja uma dignidade, não é? O lazer para a família. Interessante a observação precisa que o magistério faz. Não é? O homem agrícola que sofre os grandes impactos. Os grandes impactos. Se o homem, não é? Se o homem urbano sofre grandes impactos, sobretudo aqueles que estão na periferia, o homem do campo sofre muito mais o impacto. Né? Até porque se não tem um capital de giro, ele não pode plantar para sobreviver do seu plantio, porque também não tem como vender, não é? Não tem como vender. Então, esse capital de giro não existe. Pode até ter terras, mas não tem o produto, não tem o grão, como eles chamam, né? Não tem o grão para plantar e dali tirar o seu sustento. E com o mundo, com a cabeça urbanizada, né? com a tecnologia que chegou violentamente na zona rural, quer dizer, o próprio homem do campo não quer mais, não é? Quer viver no campo, mas não quer trabalhar no campo. O próprio homem do campo, a própria família não quer. Né? Vejam, e aí cada vez mais ficam empobrecidos. Vamos lá? 2441. Aumentar o senso de Deus e o conhecimento de si mesmo é a base de todo o desenvolvimento completo da sociedade humana. Veja só, não é? A igreja, o magistério não dá receita, não dá receitas para que você fique milionário, não é? Para que você ganhe mais dinheiro. Veja, não tem aqui, não é? Esperteza, mas a igreja diz: uma sociedade só pode ser justa, uma sociedade só pode ser mais fraterna, uma sociedade só pode atingir a estatura madura da solidariedade quando tem um senso de Deus e coloca esse Deus no centro. No centro. Urbanizar Deus. Colocar Deus no centro, não é? Do seu coração, da sua vida. E aí é Deus. Com seu coração, estamos vivendo. Dia 11 celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, mas temos uma comunidade aqui que o tem como padroeiro, né? Diante das atividades pastorais, começamos hoje o Tríduo. Hoje eu celebrei a Divina Misericórdia, amanhã eu vou celebrar o Santíssimo Sangue de Nosso Senhor e no sábado, quando termino, vamos celebrar a missa votiva com o Sagrado Coração de Jesus. Pronto, é esse Sagrado Coração. Sagrado Coração que a gente tem que aprender a misericórdia. E a misericórdia passa também pelo material. Não podemos nos esquecer, acredito que é a base. Esse capítulo 25 de São Mateus é a base de toda a teologia moral. Veja.
e de toda a doutrina social da igreja. Eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era nu e me vestistes. Eu estava preso e foste me visitar. Eu era estrangeiro e me acolheste. E se a gente quiser atualizar a palavra de Deus do Evangelho, a lista vai ser enorme, não é? Porque quantos, dezenas de centenas, centenas de milhares de pessoas que se encontram em situações piores, não é? E a partir deste fazer, mas a gente só pode fazer se a gente ser em Deus, ser no ser de Deus, e a gente pode fazer, e a gente é Ele mesmo que vai criando veja, não é a mentalidade apenas, mas é um sentimento de sermos verdadeiramente cristãos. E o que é ser cristão, meu irmão, minha irmã? Ser cristão, não é? É ser o Cristo em ação. É você ser o Cristo que age. Esse é o cristão. Veja, Cristo em ação, o Cristo que age, o Cristo que age. A gente, de fato, se levasse a sério isso, a gente era tão moroso no sentido de ser lento, vagaroso, não é? Não ser impulsivo, não ser apressado. E por que ser moroso? Sendo amoroso. Veja, por quê? Porque cada ação nossa deveria de fato nos levar a uma profunda reflexão, um profundo questionamento, sabe? Pelo sim ou pelo não. Quando eu dou sim, me perguntar: se Cristo, se Jesus estivesse aqui agora, qual seria a postura dele? Qual seria a resposta dele? Como ele olharia? Como ele ouviria? Como ele falaria? Como ele sentiria? Como ele conduziria esta situação, este momento? Veja. E aí sim, o cristão seria o Cristo que age. Mesmo na sua miséria, mesmo na sua pobreza, mesmo nas suas dificuldades, mesmo com seus problemas, não é? O cristão seria não egoísta, mas altruísta. Não pensaria apenas no seu umbigo, mas com o coração. Coração, não é? O coração que age, o coração em ação também. Veja, a coragem é a ação do coração. E sem sentimentalismo, viu? Pelo amor de Deus, sem emocionalismo. Isso não quer dizer que eu não use a razão, que eu não use a lógica, não é que eu não penso. Veja, isso não quer dizer que eu sou impulsivo. Não. Mas que é com a luz da razão, mas sobretudo com a fé. A fé. Essa fé que me foi dada no meu batismo, esta fé que é alimentada no Espírito que me conduz. Vamos avante? Não é? 2442. Não cabe aos pastores da igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Veja, não é meu papel, Padre Divânio aqui em Siriaém. Não será o papel do nosso bispo nomeado, Fernando Barbosa. Não é, no Código de Direito Canônico, o papel do Papa Francisco de intervir diretamente, de fazer aquilo que os gestores, seja o presidente, o governo,
não é? O prefeito, a Câmara dos Vereadores, dos deputados estadual, federal, do Senado. Não. Mas, atenção, vamos lá. Vejam, essa tarefa faz parte da vocação dos fiéis leigos, que age por própria iniciativa com seus concidadãos. Tem muitos leigos que ficam em dúvida, né? Eu entro ou não entro na política? Eu me envolvo ou não me envolvo na política? Né? Sairei candidato ou não a vereador, a prefeito? Meu irmão, minha irmã, se você é cristão consciente, cristão maduro, não é? Se você é firme na sua fé, se você sabe o que você quer, você olha para os quatro cantos e analisa, sabe que não vai se deixar corromper, entre. Veja, o Catecismo da Igreja Católica diz que essa vocação, que é um chamado, é para os fiéis leigos, para os batizados. Se os homens bons, se as mulheres de bons coração não se propuserem, não é, a esse tal feito, a essa sublime, veja, tarefa ou chamado, os homens maus estão aí. E eles querem. Infelizmente, dizer isso, os homens maus, os pagãos, os mesmos chamados cristãos, mas têm as suas tendências, as suas lógicas, as suas intenções, as suas ambições. Se tratando de Brasil, não é? Se os convertidos não assumirem essa responsabilidade, iremos viver mais 50 anos de corrupção. Veja, vamos completar um século de corrupção. Vamos ficar em situações piores. É preciso que os santos se levantem e assumam, vejam, certos ministérios públicos. Que deixem, não é, de conversa de palanque. Que deixem dessas conversas de palanque, de conversa de político corrupto, mas que de fato se sinta chamada por Deus, chamado por Deus para transformar aquilo que você pode. Aquilo que você pode. E nunca usar dessa conversa, ah, padre, mas se eu não fizesse isso, eu não conseguiria. Não é? Mas se eu não me aliasse a isso, eu ficaria de mãos atadas. Não. Fazer segundo a consciência. O seu chamado. Vejam. Não se permitir. A ação social pode implicar uma pluralidade de caminhos concretos. Terá sempre em vista o bem comum e se conformará com a mensagem evangélica e com a doutrina da Igreja. Cabe aos fiéis leigos animar as realidades temporais com o zelo cristão e comportar-se como artesãos da paz e da justiça. Cabe aos fiéis leigos, artesãos, vejam, talhadores da moral. Artesão não é aquele que talha, né? Vejam, e ao mesmo tempo da imagem é um artista. Artistas da moral. Vejam. Talhadores da personalidade, do caráter, do bom senso. Do bom senso. Homens e mulheres de vergonha. Vamos avante. Ainda dá tempo. Vamos para o sexto. Vamos ver quanto
Vocês vão ver aqui o meu dedinho, dá tempo. O sexto inciso, o amor aos pobres. O amor aos pobres. 2443. Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres e reprova aqueles que se afastam deles. Dá ao que te pede e não voltes as costas aos que te pede emprestado. Mateus capítulo 5, versículos 44. Vejam, é esse sermão que nós estamos chamado Sermão das Bem-aventuranças, os Sermões da Felicidade, que esses dias, desde a semana passada, a gente está no Sermão da Montanha, meditando o Santo Evangelho. É sabido que são 3 capítulos, né? Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Estamos no segundo capítulo do Sermão da Montanha. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, 8. Jesus Cristo reconhecerá seus eleitos pelo que tiverem feito pelos pobres. Temos o sinal da presença de Cristo quando os pobres são evangelizados. Vejam, Mateus 11, 5. Que interessante, temos um sinal da presença de Cristo quando os pobres são evangelizados. Eles têm direito ao Evangelho. Se eles são pobres, materialmente falando, socialmente falando, politicamente falando, mas eles devem ser ricos, evangelicamente falando, do Evangelho, da palavra de Deus, do olhar de Deus por ele, do amor de Deus, o olhar interessado por eles. Por isso, crie comunidades. Crie comunidades na sua rua, veja, no seu bairro. Ah, padre, mas na minha rua só tem 2 famílias católicas. Sim, se junte com elas. É melhor do que você estar sozinho. Programe. Ah, olha a desculpa. Olha a desculpa danada de quem não quer responsabilidade. Ah, padre, mas nesse tempo do Covid-19 não pode, né? É, minha filha, meu filho, não pode. Mas é nesse tempo que a rua fica cheia, as calçadas estão cheias, vizinho visitando o outro, conversando nas calçadas, nos terraços, passa a tarde toda, a manhã toda, a noite das 18 até as 22 conversando, mas não tem tempo de evangelizar. Quando é para evangelizar, não se pode. Aí a gente critica, briga, porque o Estado, né, limita a presença na igreja, porque às vezes fecha, como fechou os finais de semana, não é? Ah, não posso nem assistir a minha missa, não pode, não é? Como é? E a gente tem condições, tem oportunidade todos os dias de fazer o culto da gente, de fazer a liturgia da gente, de ir, não é? Ao encontro, e a gente não faz, porque não pode. A mentalidade do governo, o Paulo Câmara, é a mesma, a minha e a sua. Em estágios e dimensões diferentes. Tudo para limitar o Evangelho, tudo para limitar a presença de Deus. Veja, como eu posso abrir a boca e criticar? Se eu estou fazendo de forma micro, estou fazendo minimizada, outros estão fazendo de forma macro, maximizada, não é? Mas eu estou fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Atenção aqui, não é? 2444, o amor da igreja pelos pobres faz parte de sua tradição constante. Inspira-se no Evangelho das Bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e em sua atenção aos pobres.
O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Não é se estender apenas a pobreza material, mas também as numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. Veja aqui, não é? E a igreja está ampliando o leque. Veja, a igreja não só olha para o pobre politicamente falando, economicamente falando, materialmente falando, mas a igreja olha para o pobre de cultura, não é, de formação, de informação, mas também religiosa. Religiosa. Aqueles que não sabem rezar nem um Pai Nosso, não sabem rezar uma Ave Maria, não sabem rezar ainda um Glória ao Pai, um Santo Anjo. Vocês acreditam nisso? Que ainda hoje tem homens e mulheres mais de 50 anos que não sabem rezar um Santo Anjo, não sabem rezar uma Ave Maria. O Pai Nosso, me desculpa a expressão aqui do Nordeste, se embanana. Minha culpa, minha tão grande culpa. Eu não estou evangelizando, eu não estou fazendo a minha parte. Não estou fazendo a minha parte. Aí eu pergunto, o que você está fazendo nas suas redes sociais? O que você está fazendo? Ah, eu não gosto de Facebook. Sim, para curiar a vida dos outros, não. Também não concordo. Também não concordo. Mas se você cria uma pasta do Facebook, não é? E vai ao menos, vejam, ao menos compartilhando. Não precisa, se você é inibido, se você acha que não tem jeito, que você não é para escrever, para falar, mas ao menos vai compartilhando. Que aqueles que estão ali, ó, te seguindo, os que você segue, também vão vendo. Mas é mais fácil a gente estar no WhatsApp, olhando o status dos outros, e compartilhando essas coisas engraçadas, as palhaçadas da vida, não é, para dar risada. É mais fácil. É muito mais fácil. É agradável. Ah, padre, a vida está tão pesada, né? A gente tem que levar a vida assim. Tem gente que justifica, né? Está sufocando, né? A gente tem que ter coisa para rir, para brincar, para esparecer, padre. Veja. Você é uma pessoa muito inteligente. Por mais simples que seja, e por mais estudo que tenha, a nossa mente sempre vai fundamentar os pecados da gente e os erros da gente, os prazeres da gente, as paixões da gente. O amor aos pobres é também um dos motivos de dever de trabalho, não é? 2444. O amor aos pobres é incompatível com o amor imoderado das riquezas ou uso egoísta delas. Pois bem, agora vós ricos chorai e gemei por causa das desgraças que estão para vos sobrevir. Vossa riqueza apodreceu e vossas vestes estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e sua ferrugem testemunhará contra vós, e devorará vossas carnes. Entesourastes como que um fogo nos tempos do fim. Lembrai-vos de que o salário do qual privastes os trabalhadores que ceifaram vossos campos. Clama, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes faustosamente na terra e os regalastes. Vós vos saciastes no dia da matança.
condenastes o justo e o pusestes à morte. Ele não vos resiste. O apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 1 a 6. Duas respostas tremendas do Senhor diante, não é, de quem esbanja, não é, de quem esnoba. Duas respostas tremendas. A primeira resposta foi Deus que falou na boca do patriarca Abraão. Veja, o rico morreu e foi para a mansão dos mortos. O pobre morreu e foi para o seio de Abraão. E o rico pede para Lázaro tocar com o dedo da sua saliva na boca dele, veja, na saliva dele. E Abraão diz, não, quem está aí jamais pode vir para cá, e quem está aqui pode ir para aí. Não é? O pobre foi penalizado com vida. E tu tiveste todos os bens, toda a alegria, todos os banquetes tu tiveste. Veja. Você pode perguntar, mas padre, Deus condena a riqueza? Não. Deus condena a mesquinhez. Deus condena, veja, a exploração, a corrupção. Deus condena aquilo que você, não é incapaz de partilhar. A outra resposta foi diante daquele proprietário, né? E disse, e agora, o que eu vou fazer? A colheita está em abundância esse ano. Os meus celeiros são muito pequenos. O que eu vou fazer? E ele diz, já sei. Vou derrubá-los, vou ampliá-lo, vou aumentá-lo. Colocarei tudo dentro. E direi a mim mesmo, meu caro, come e bebe. Não é? Come e bebe. Porque tu terás um grande dia. Veja. E Jesus diz o quê? Irão dizer a ele naquela mesma noite. Veja. Aquela mesma noite. Vão dizer a ele. Hoje mesmo tu morrerás. E a morte aqui é a morte da alma. Não é apenas a morte do corpo. Hoje mesmo tu morrerás. O apóstolo Tiago vai dizer que uma caridade pode apagar um caminhão de pecado. Veja. Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Leão Magno, São João Crisóstomo, São Pedro Crisóstomo, todos dessa linha que dizia assim, o que está faltando na sua dispensa, aliás, que está sobrando na sua dispensa porque está faltando na do vizinho. Não é? O que está sobrando no seu guarda-roupa é o que está faltando no guarda-roupa do vizinho. Quantas vezes, se eu vos perguntasse, quantas vezes por ano vocês fazem uma arrumação, né? E de fato, verifica aquelas vestes, ou calçados, as roupas que não precisam mais. Eu não diria nem que estão usando, que não estão usando, que não precisa mais. Quantas vezes? Veja. Que tem essa preocupação para doar. E aqui é fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem. Não é? Precisa a gente pensar nisso. E aí promover a vida. A vida. Vamos avante? 2446.
São João Crisóstomo lembra essa verdade em termos vigorosos. Não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer acima de tudo as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhes devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade. Veja como São João Crisóstomo aqui, ele é bem firme, viu? Bem firme. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo tudo que sobra, tudo que é de exagero na minha vida, de coisas materiais, de bens, na minha casa, não é? Na verdade, não é meu. Não é meu. Não é? É dos que não tem nada. Então, eu não estou fazendo um ato de caridade, mas eu estou, de fato, correspondendo com a justiça. Com a justiça. Não estou sendo bom. Estou corrigindo uma maldade que eu, outrora, estava fazendo. Acumulando. Veja. O Evangelho é exigente, meus queridos irmãos e irmãs. E a doutrina social da Igreja é belíssima. A moral da Igreja social, aqui se chama moral social, viu? É maravilhosa. Né? Diante de uma moral pessoal e de uma moral cristã. Sou convidado a abrir a minha mente, o meu coração, as minhas mãos e às vezes colocar até a mão no bolso para fazer uma caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão, não é? Do castíssimo esposo, a Santíssima Virgem Maria, São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.